Oi, pessoal, vamos então à terceira parte da nossa aula, Assembleia Constituinte formada em 87, cujos trabalhos vão se estender até 88. Essa Assembleia Constituinte foi uma assembleia completamente diferente das demais que a antecederam. O cenário era outro, era o contexto da redemocratização do país, de um país saindo de uma ditadura militar, né? Então, um cenário também de crescimento dos movimentos sociais, um cenário em que, no interior dessa Assembleia, foram acolhidos diferentes atores sociais que fizeram parte do debate público, né, sobre os temas educacionais. Havia o Fórum Nacional em Defesa da Escola e do Ensino Público, havia a FENEM, que era uma federação que representava as instituições privadas, havia associações científicas, entidades vinculadas aos trabalhadores da educação, pesquisadores da área da educação e assim por adiante. O grande tema, para dar um destaque importante a ele, porque há consequências na educação brasileira até hoje, por força dessa tensão, o grande tema que ocupou o debate público foi a definição do que seria ensino público e o que seria ensino privado. Por quê? Porque havia uma disputa fortemente instalada naquele momento sobre quem é que poderia receber recursos públicos para financiar educação. O setor privado, principalmente, né, vinculado às instituições privadas confessionais, que são aquelas que são vinculadas a religiões específicas, as instituições filantrópicas e as comunitárias, mas também o setor privado da área da educação que objetiva o lucro. Havia, por parte desses setores, um interesse muito grande em receber recursos públicos para financiar, pelo menos em parte, suas atividades. E havia, por parte do Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e do Ensino Público, a luta muito grande para que os recursos públicos fossem destinados ao financiamento exclusivo da educação pública. Bom, e aí, né, nessa querela, foram elaborados diferentes significados de ensino público e de ensino privado. Eu destaco aqui alguns deles, para a gente entender como é que se deu essa tensão. Em primeiro lugar, né, e vejam que aparece mais os sentidos de público. Por quê? Porque era exatamente aqui que se dava a disputa pela utilização de recursos públicos. Público como todo o ensino que está fora do âmbito da família. Ora, vejam, bastante genérico. E aí, nesse sentido, todos poderiam receber recursos públicos, porque o ensino ministrado nas instituições privadas também está fora do âmbito das famílias. Público como relativo ou destinado ao povo. Mais uma vez, um outro significado bastante genérico e que permitiria às instituições privadas receberem recursos públicos. Público como pertencente ao Estado, aí limitaria o acesso às instituições privadas. Público como ensino que é uso de todos, uma outra significação bem aberta que permitiria às instituições privadas receberem recursos públicos. Público como aberto a todos, também, né, uma outra redação bem genérica que permitiria às instituições privadas receberem recursos públicos. E, por fim, como ensino público, aquele que está relacionado, que é ofertado pelo poder público estatal. Né? E aí, de acordo com essa definição, as instituições privadas não poderiam receber recursos públicos para financiar suas atividades. Vejam, os significados de ensino privado, eles aparecem em menores
quantidades, e isso por razões um tanto quanto óbvias. Não havia muito interesse em definir o que era privado, porque a disputa era pela utilização de recursos públicos. Então, ensino privado como aquele que é desprovido ou carente. Vejam, com essa significação, as instituições privadas poderiam argumentar que se tratava de um ensino desprovido, carente, que, portanto, deveria receber recursos públicos. O ensino privado como aquele que faz parte, né, aí contemplando a concepção de educação da paideia grega, como aquele que faz parte da esfera das necessidades básicas humanas. Né? Com essa significação, as instituições privadas também poderiam receber recursos públicos para poder financiar a educação. E, por fim, o ensino privado como aquele que é ofertado pelo poder privado. Aí, nesta perspectiva, as escolas, as instituições educacionais privadas não poderiam receber recursos públicos para financiar suas atividades. Né? Para todos os efeitos, quais foram os significados que foram incorporados na Carta Constitucional? Ensino público como aquele que é mantido pelo Estado, né, que era um significado construído pelo Fórum de Educação. Ensino público como ensino público não estatal, aquele ofertado pelas escolas confessionais, comunitárias, e eu acrescento aqui as filantrópicas também. Então, isso possibilita, até hoje, né, que as instituições privadas recebam recursos públicos para financiar suas atividades, e ensino público como aquele que oferta um serviço público. E aí, esse significado, ele permite que toda e qualquer instituição privada possa receber recursos públicos para financiar, pelo menos em parte, suas atividades. Mesmo assim, né, a Constituição de 88 foi a Constituição em que as políticas sociais tiveram maior acolhida. Né? Tem acolhida que está presente do artigo 6º ao 11º, né, em relação à educação, compreende-se a educação pré-escolar, educação fundamental, nacional, ensino médio, diversas modalidades da educação, como educação indígena, ambiental, reconhece-se o direito à saúde, à assistência social, à previdência social, ao trabalho, ao lazer, maternidade, proteção da infância, direito à segurança, né, direito ao atendimento adequado dos trabalhadores urbanos e rurais, direito de associação profissional ou sindical livre, né, sem a tutela das empresas, nem a tutela por parte do Estado, o direito de greve, né, o direito de participar nos colegiados públicos, como colegiados que têm a responsabilidade de exercer o controle social sobre o Estado, né, e o direito de representação direta dos trabalhadores junto aos empregadores. Então, é uma Constituição em que se verifica, né, uma forte inspiração naquele contexto, em 88, no estado de bem-estar social europeu, no que se refere à educação propriamente dita. O primeiro avanço que eu quero destacar, né, é a precedência do Estado no dever de educar. A educação é dever, em primeiro lugar, do Estado. Então, o Estado pode ser cobrado. Né? Um outro avanço que está no artigo 205, a educação nacional tem que estar voltada ao pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação, e vejam que o preparo para o exercício da cidadania, ele precede a qualificação profissional, ou seja, o preparo do cidadão, né, cidadão ativo, participativo, solidário, que possa ser companheiro, que possa conviver adequadamente com as outras pessoas,
Igualdade de condições de acesso e permanência é importante, não basta proporcionar o acesso, é preciso assegurar qualidade de educação que permita as pessoas permanecerem na educação e avançarem para os demais níveis. E gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais. Né? Aí a gente tem o detalhamento no artigo 208, a questão do financiamento da educação no artigo 212, nós vamos tratar na aula de financiamento, e no artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, naquele momento, em 88, nesse artigo, estabeleceu-se ali uma obrigatoriedade ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro deveria, no prazo de 10 anos, erradicar o analfabetismo e, inclusive, para aqueles que não tivessem acesso na idade considerada própria. Depois, por meio de uma emenda constitucional, esse compromisso foi alterado, né? Mas foi um avanço. Aí nós temos a Lei 8069, em 90, que é a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegurou mais outros direitos relacionados ao direito à educação, né, outras condições, né, e que reforça também aquilo que está no artigo 53 da Constituição, igualdade de condições de acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores, o direito de contestar critérios avaliativos, né, o direito de se organizar e participar de entidades estudantis, o direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima da residência da pessoa, poucas pessoas sabem disso, por vezes há abusos, e o direito dos pais de participarem da elaboração do projeto político-pedagógico da escola, de participar da definição das propostas educacionais, que é um mecanismo de gestão democrática da educação. E, por fim, para finalizar, a Constituição Federal de 88 é a primeira Constituição que estabelece os mecanismos jurídicos que podem ser utilizados pela sociedade civil para poder cobrar o Estado no seu dever de educar. São 3 instrumentos jurídicos. O primeiro deles, o mandado de segurança coletivo. O mandado de segurança é um recurso jurídico que só pode ser utilizado para os chamados direitos líquidos e certos. O que são os direitos líquidos e certos? São aqueles direitos, né, que no juridiquês se diz assim, aqueles que independem de instrução probatória, ou seja, são aqueles que não há a necessidade de comprovar que a pessoa tem aquele direito, porque é tão claro na letra da lei que ela tem aquele direito, que é um direito líquido e certo. A educação é um desses direitos. Então, independe da instrução probatória. E aí, né, qualquer órgão de classe, a associação coletiva de cidadãos pode ingressar com um mandado de segurança coletivo para cobrar o Estado quando ele atua de maneira insuficiente. O segundo recurso é o mandado de injunção. Esse mandado de injunção, ele atribui ao Poder Judiciário o poder de legislar quando, né, o direito à educação ele deixa de ser plenamente realizado porque ficou carente de alguma regulamentação por meio de lei aprovada no Poder Legislativo. Então, quando o Poder Legislativo, assim, dito de uma outra maneira, ele leva com a barriga, por longo tempo, essa sua responsabilidade de regulamentar aquela política educacional específica, o Poder Judiciário pode ser acionado, e aí, se verifica a omissão do Poder Legislativo, o Poder Judiciário pode legislar. Né? Geralmente, aciona-se o STF, e aí o STF é incumbido dessa responsabilidade de legislar.
com a omissão do Poder Legislativo. E nós temos omissões históricas, inclusive no que se refere à política de financiamento, é um problema sério na educação brasileira. Nós vamos tratar disso no decorrer do curso. E, por fim, a ação civil pública, que é encaminhada pelo Ministério Público, né, um recurso que é utilizado para os chamados interesses difusos e coletivos. O direito à educação faz parte, né, dos interesses difusos e coletivos da sociedade, e aí o Ministério Público, quando provocado, ele pode entrar com uma ação civil pública para poder cobrar o Estado no seu dever de educar, tá certo? Então, a Constituição de 88, ela é considerada um avanço, é a primeira que tem esses instrumentos, eles são importantes, e leiam o texto, aproveitem o texto, esclareçam as dúvidas, realizem a atividade, e nós nos encontramos na próxima aula, que é uma aula também densa, mas de extrema importância, quando nós tratamos de organização de ensino no Brasil. Vejo vocês lá. Um abraço.